esse aqui para nós é um novo momento. Todos nós estamos exatamente na mesma condição, 0. Inclusive eu. E o objetivo deste evento é ver se podemos ajudar vocês a conhecer Deus, mas não conhecer Deus segundo os seus preconceitos ou doutrinas, mas segundo o que o Espírito Santo revela de Deus dentro de você. Cada vez que eu preparo uma aula dessas, eu penso que eu já sei e descubro que não sei. Quando Deus falou comigo a respeito deste trabalho, Ele disse: Bernardo, eu quero que você assume o magistério novamente, mas em forma tão diferente. De forma que não será um ensinamento acadêmico, intelectual, não é uma coisa que você tem que raciocinar na cabeça em nada. Mas Deus me disse: eu quero que você ensine segundo o meu Espírito. De forma que esse trabalho hoje, que é diferente, vai necessitar que você fique muito quieto diante de Deus, em reflexão profunda. Porque o que nós vamos jogar aqui, eu vou parar e deixo você observar o que está ali e ver o que o Espírito Santo diz para você, se é assim ou não. Não conforme o que você acha na sua cabeça. Porque todo esse trabalho, eu falei que nós estamos 0, é porque é um trabalho de reflexão, de meditação de cada um, onde eu procuro levar você a olhar dentro de você e ficar quieto e dizer: o que é que o Espírito está me dizendo sobre isto? Claro que as coisas vão passando e você não vai perceber tudo de uma vez. Hoje eu vou dar umas pinceladas de coisas e depois aqueles que estão inscritos vão lá atrás e receber a sua pasta de textos. Essa pasta tem todos os textos, mas não vai ser palavra por palavra do que o Espírito Santo me fala aqui. Por isso que nós estamos gravando tudo. E depois desse evento, vocês podem receber os seus 5 fitas de áudio. E que você vai comparar o que eu falo aqui com o que está escrito aqui, o que o Espírito Santo diz, porque lentamente Deus vai construindo Ele próprio dentro de você. E você vai ficar imaginando: mas eu pensei que eu conhecia este Deus. Neste mesmo instante que nós estamos falando aqui, os irmãos estão fazendo um vídeo do que eu estou falando e depois eles vão editar um vídeo que você pode comprar, que tem eu falando e o que está escrito ali também, o que vai aparecer ali, tudo junto no mesmo vídeo, para que você possa comparar o que estou falando com o que foi projetado. E depois desse evento eu vou levar 5
fitas áudio especiais que estão preparando ali. E enquanto o escritório está fechado, eu vou estar transcrevendo estas fitas para você ter a coisa em livro. Livro que tem as figuras que estão ali e a explicação deles no livro. De forma que, de uma forma ou de outra, eu vou fazer o máximo possível para ver se eu ponho coisa dentro de você. Mas lembre-se, Bernardo não ensina. Bernardo estimula, dá condições para o Espírito Santo ensinar você. É só o Espírito que ensina, só Ele. Ele que é Deus, conhece, diz o apóstolo Paulo, que Ele prescruta as profundezas de Deus para nós. E é isto que Ele vai procurar construir dentro de você. Claro que neste evento eu vou fazer apenas 5 módulos que são chamados os fundamentos do Evangelho. Em seguida, eu estou trabalhando já no fim da segunda etapa, que é vivendo em Deus, que é mais sobre o novo nascimento e a natureza de Deus em você. Depois Deus disse, eu preciso continuar com a prática da fé, que eu não sei como é que é ainda não. Mas eu vou ouvir o que Deus diz. E se eu puder aprender um pouco, eu acho que vocês também podem aprender um pouco. Mas não imagine que você vai ter uma grande revelação de uma só vez. Que não vai ser exatamente assim. Dá um jeitinho aqui para mim. Obrigado. É bom ter quem sabe. Não sei por que pareceu. Muito obrigado, tá bom. Daqui a um pouco eu vou jogar o outro. De modo que, nessa introdução, nessa conversazinha, eu espero que vocês vão poder ter uma ideia. Nós vamos iniciar o primeiro módulo amanhã cedo. Vocês certamente lembram que receberam um negócio numerado, lembra? Isto é para você poder entregar, está escrito 1 e o seu número de inscrição, para registrar que você estava presente e para receber o certificado no fim. Então você vai precisar de trazer um desses cada vez e entregar para o pessoal lá, que eles vão marcar que você estava aqui. Bernardo, mas eu falei com você, esqueci a aula. Vamos ver. E se você não quer o certificado, também não precisa. É muito bonito, você vai ver aqui hoje. Claro que você não vai colocar isso na parede, vai? Não vai não, né? Depois talvez o irmão Eduardo explique por que o certificado. Mas só para ter uma ideia. Para o registro do Ministério de Verdade Viva, nós temos na Constituição que temos que ser educacional. E diante do governo, nós temos que dar aula. Tá bom? Pai, agradecemos a Ti, porque temos um grande ensinador, que é o Espírito Santo. E, através de Teus grandes cuidados de nós, Tu nos deste este momento, para que possamos ficar quietinhos na Tua presença para ouvir o que Tu nos ensinas. Ensina-nos, ó Pai. Ajuda-nos a abrir o coração e deixar de pensar e raciocinar as coisas na mente. Mas ouvir simplesmente o que Tu dizes em nosso interior. Aceita os nossos agradecimentos por este privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Hein?
mas ele está em... Não, ele não está nessa, não, eu quero outro. Nós vamos apagar as luzes para que você possa enxergar melhor. Eu não quero este. Pode, eu quero o Stonehenge. Aqui, ó. Eu quero que vocês observem isso aqui. Não é bonito, mas é muito importante. Não para nós. Isto é um lugar na Inglaterra, perto de minha casa, chamado Stonehenge. Era um templo para o Deus Sol, feito no tempo de Abraão. Quando Abraão estava em Ur dos Caldeus, antes dele conhecer o Deus vivo, ele adorava o sol como o pessoal ali na minha terra também. Adoravam a lua, as estrelas. Abraão adorava isto. E por que eu pus isso aí? Deus me disse, Bernardo, mostra a eles o que é isto ali, para que eles possam entender que eu não tenho nada com isto. Eu não estou naquilo. Eu sou espírito. E não habito em nenhum lugar. Eu habito em você. E todo objeto, ou toda construção que você fizer, como dando você contato com Deus, é falso. É totalmente fora. Eu não tenho jeito de mostrar a você aqui, mas você está vendo aqueles arcos ali? Deixa eu explicar o que é isto. Deus me disse assim, Bernardo, o povo fez aquilo perto de sua casa na Inglaterra, e quando eu era menino, eu brincava nessas pedras, mas eu não sabia o que era. Hoje você não pode brincar nelas, não. Eles estão cercados, que é uma coisa guardada pela história. Cada uma daquelas pedras em pé, só tem uma terça parte acima da terra, tem 2 terços por baixo. E cada pedra daquela pesa apenas 80 mil quilos. E foram cortados 400 quilômetros distante dali. Nem sei como eles trouxeram para lá. Mas Deus disse, verifica o que aconteceu. Quando Satanás destruiu Deus, em Adão, os homens tinham uma ansiedade imensa de me conhecer, de modo que eles fizeram trabalhos de anos e anos de sacrifício para fazer algo para chegar a mim. E não chegam. Não chegam. Porque eu sou espírito. Toda vez que você vai para um lugar para encontrar com Deus, errou. É falso. Toda vez que você tem um objeto para te ajudar a conhecer a Deus, é falso. É como fazer isso aí. Porque Deus é Espírito. E quando Jesus se encontrou com a mulher de Samaria, ele disse, mulher, você não tem que me adorar nesse monte, como disse a sua tradição. Não tem que ir a Jerusalém para me adorar. Mas os que me adoram por dentro, em espírito e em verdade. Observe. Eu joguei isto ali só para você lembrar que, quando isso estava sendo feito, um jovem chamado Abraão, adorando as estrelas, lua, sol,
a criação de Deus, não ficou satisfeito. E tinha dentro dele uma ansiedade de conhecer o Deus que fez aquele sol, o Deus que fez aquela criação. E Deus disse para ele, sem Bíblia, sem nada: eu sou o Deus vivo, vem comigo. Eu vou te levar para uma terra e mostrar você viver comigo de verdade. E nesta terra não há nenhum lugar que você pode dizer que foi Abraão que construiu. Por quê? Porque Abraão conheceu Deus por dentro dele. Assim que o nosso trabalho aqui é para ver se possamos mostrar a vocês nesses dias o Deus que tem o prazer de habitar em seu espírito. E eu espero que isso seja uma realidade tão grande que você simplesmente vai lembrar que em todo lugar, em todo momento e em toda situação, Deus está dentro de você. E você não tem que ir para local, você não tem que fazer nenhuma viagem, você não tem que fazer nenhum esforço. Olha aquilo ali. Uma construção que durou séculos e mais séculos, mas não vale nada. Porque foi uma doutrina falsa, uma falsidade. Os homens fizeram um trabalho imenso. Está vendo aqueles arcos? Se você olhar bem lá para dentro, você vai ver uma pedra no chão. Aquele se chama pedra altar. No dia 21 de junho, quando nascia o sol e passava por baixo daqueles arcos, incidia sobre o altar, eles matavam uma moça para o Deus Sol abençoar a sua safra lá na minha terra. Como eu estou satisfeito que eu não estava lá. Só que a mesma religiosidade que construiu aquela falsidade continua no coração dos homens por todo lugar do mundo até hoje. Isto é religiosidade vã. Observe bem. Não cai nisso, porque vai te deixar vazio de tudo. Agora, isso feito, eu vou dar a você uma pincelada de cada um dos 5 módulos que vamos começar a trabalhar amanhã. Eu só tirei uma figura de cada módulo para mostrar a vocês. Módulo 1, começando. Você vai observar que eu vou falar sempre o que está escrito, não porque você não sabe ler, mas é por causa do áudio, porque há pessoas que vão só ouvir isso em fita de áudio. Começamos, módulo 1, começando. Observe. Iniciamos tudo considerando Deus.
Será que sua concepção de Deus é correta? Observe. Deus, o eterno. Você entende o que é isso? Deus eterno? O que é eternidade? Não tem princípio? Não tem fim? O Deus que está dentro de você, está dentro de você para todo sempre. Deus, o onipotente, aquele que tem todo o poder sobre tudo, sempre. Olha lá, Deus. Eu sei que isso assusta você, mas depois amanhã eu explico. Não vou explicar Deus desse jeito, que eu sei que vocês acham que esse é homem. Como crianças dizem que parece que é o homem do banheiro dos homens. Mas observa o que é Deus. Você viu o que é isso? Deus onipotente. O apóstolo Paulo disse que em Efésios, primeiro capítulo, Deus enche tudo, observou, em todas as coisas. Nós vamos ver isto. Como é que Deus enche tudo em todas as coisas ao mesmo tempo, ad infinitum, sem fim? Módulo 2. Nós vamos falar de relacionamentos. O relacionamento do homem com Deus. O seu relacionamento com Deus. O relacionamento de Deus com você. Como será? Você sabe se relacionar com Deus? Eu acredito que todos nós vamos dizer sim, eu sei. Mas depois disso aí, talvez você tenha uma outra ideia. E lembre-se que em cada uma dessas apresentações, você vai ter momentos quando você pode ir no microfone e me fazer as perguntas. Verifique o que é relacionamentos. Nós vamos falar do livre-arbítrio. A responsabilidade que Deus colocou em todos os seres que Ele fez. Ele não fez nenhum ser dependente do controle dele. Ele deu todo mundo independência. Todo ser criado tem a faculdade de decisão. Todo ser. Eu vou lhe mostrar 3 seres diferentes que têm livre-arbítrio, podem decidir, e você vai assustar o que você vai ver. Mas observa. A decisão pode ser natural ou temporal, em termos do tempo. Ou pode ser decisão espiritual, em termos da eternidade. Você pode decidir. Em termos de eternidade que você ainda não entrou nela. Entrou pela fé, sim, mas vivendo nela não está. Observe. Eu mostrei Satanás. Certamente você vê quem é. Eu mostrei o homem. E mostrei o animal. Porque todos esses seres são representativos de seres diferentes. Cada um pode decidir. Só que a decisão de cada elemento destes é diferente, é diferenciada.
Então vamos pegar primeiro Satanás. Satanás e todos os anjos criados têm o poder de decisão. Tem livre-arbítrio. Só que, sendo que eles são seres que foram criados antes do tempo, antes do período do tempo, eles só tinham uma decisão uma vez na eternidade. Um irmão me perguntou por que o diabo não se arrepende. E eu não sei, eu espero que vocês não encontrarem essa doutrina. Mas há igrejas ali que dizem que o amor de Deus é tão grande pelos seres que Ele fez, que enfim, Satanás vai ser salvo. Eles pregam isto e as pessoas acreditam nessa porcaria. Desculpe. Nós vamos aprender amanhã quando e como Satanás se perdeu. Mas quando ele tomou uma decisão eterna, porque ele estava no período da eternidade, não no tempo. De forma que existe para seres eternos uma só decisão. Amanhã eu explico isso melhor. Em termos do animal, o animal tem alma e não tem espírito. Ele pode decidir se ele te morde ou lambe o cara. Só que as decisões do animal são no período do tempo só. Tudo o que ele faz vai acabar aqui mesmo. Ele morre e acabou. Mas quando se chegou a criação do homem, Deus fez uma coisa que me espanta. Porque a decisão do homem, da alma do homem, é totalmente diferente do livre-arbítrio dos outros. Eu falei que o diabo tinha livre-arbítrio para uma só decisão, que perdurou para toda a eternidade. Ele não pode se arrepender. Eu disse que o animal tem decisão só por aqui. Mas você tem a condição de decidir no período do tempo da sua vida que vai perdurar para toda a eternidade. Quando você toma uma decisão de crer no Evangelho, foi uma decisão de tempo, temporal, em termos do tempo, mas que leva você para uma coisa eterna, toda a vida. Deu para entender a diferença? Ver quanto Deus amou você, a fazer você com tanto cuidado, que Ele disse, eu vou dar a você a condição de você decidir se você quer viver comigo para todo sempre. No módulo 2, nós vamos explorar isso melhor. Observe quem sabe manipular o livre-arbítrio. Eu mostro o livre-arbítrio como uma chave. Só depois, quando você vai aprendendo nos módulos, você vai ver por que é uma chave. Mas observa, o diabo olha você com chave na mão. E o que ele quer é que você faz isso. Ó. Que você apresenta a chave para ele. Quando Caim ofereceu frutos para Deus, lembra? E Deus não se agradou dele.
Caim ficou com tanta raiva de Abel que ele resolveu matar o seu irmão. Mas antes de ele matar o seu irmão, Deus disse para ele: Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. Ou seja, você tem a condição de rejeitar ou ir como Satanás quer. Deus fez de nós, todos nós, pessoalmente responsáveis por todas as nossas decisões agora e para toda a eternidade. É agora em sua vida que você decide como você vai viver com Deus eternamente. E você sabe que nós não vamos viver todos do mesmo jeito. Todos vão para o céu. Mas não vamos ser iguais no céu. Você decide agora, em obediência à palavra de Deus, você decide a sua condição eterna em Deus. Mas esse camarada aí, ele sempre está procurando que você dê a chave para ele. E quando chegamos nisso, você vai ver as consequências. Em razão dessa responsabilidade, necessita-se de quê? Entendimento. Como é que você entende as coisas? Há influência sempre ao nosso redor que pode ser entendido na cabeça ou no coração, intelectualmente ou espiritualmente. Observa como é que Satanás trabalha. Viu? O coração está morto para Deus. E a cabeça está toda amarrada. O entendimento dele está muito ruim e Satanás sabe disso. E em todos esses desenhos, quando você vê uma seta desse jeito, é um pensamento que não leva a nada, só leva à morte. Mas você não precisa viver conforme o entendimento da sua cabeça. Ainda que temos muita tendência de fazer isso, não tem? Claro, em nós não é sobre nada. Há como viver livre da pressão das circunstâncias. Como? Quer ver como? Não, se não quer, então eu vou passar rápido. Aqui você tem a Santa Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo naquele triângulo, unidos em um. E o Espírito de Deus está ligado ao seu Espírito, saído do seu coração. Você observa que no seu coração tem um Espírito que é aquela espécie de alto-falante. Tem uma chave, que é a sua decisão em Deus, e tem uma cabeça falante. Jesus, palavra que fala. E se você deixar o seu espírito, o entendimento do seu espírito ir para Deus, você observa que a circunstância na sua cabeça está arrebentada lá em cima. E você está livre. Está vendo que eu tenho um cadeado lá quebrado? Por isso que tem uma chave. A chave que destanca tudo. Mas o que eu quero mostrar quando nós entramos nessa área
É como você passa a viver todos os dias, em todos os momentos da sua vida, em todas as circunstâncias, conforme o que Deus diz no seu espírito, no seu coração. Você concorda com isto? Será? Você concorda com isso que está escrito aí? Para viver livre, é preciso nascer de novo. O que é nascer de novo? Módulo 4. Regeneração. Ou seja, Deus não faz uma reforma. Ele regenera, cria totalmente novo. Isto é uma mudança indispensável. Observa. Qual é você por dentro? Bonito, não é? Ele rejeita o homem morto e cria um homem novo. Quando eu estava fazendo essa figura aqui, eu liguei para a irmã Marilis lá na editora. Falei, irmã Marilis, quando o homem nasce de novo, ele nasce adulto ou nasce criança? Eu disse, eu acho que ele nasce criança, Bernardo, porque fala de recém-nascidos. Então eu perguntei a ela, então por que é que todo novo convertido sabe interpretar o Apocalipse? Ele acha que ele já sabe tudo. Está vendo? E você vai ver através de todas essas ilustrações que usamos a figura do nenê. E quando você souber e se reconhecer que você é nenê na mão de Deus, a sua vida muda totalmente. Mas observe uma coisa. Nascer de novo não é uma reforma. Agora eu vou apresentar uma figura que é uma aberração. Feio. Mas é a concepção da maioria das pessoas nas igrejas de hoje. É uma aberração. Observa. Bonito, não é? Não é nenhuma coisa nem outra. E tem muitas pessoas que são assim, sentadas em banco de igreja. Não sei nenhuma coisa nem outra. Não nasceu de novo, não é morta. Observa. Sabe ler isso? Nada. Eu vou repetir. Nada. Absolutamente nada da vida de antes serve para a vida nova. Nem o seu talento, nem o seu estudo, nem o seu intelecto, nem a sua posição social. Não serve para nada, para você viver a nova vida que Deus te dá. Porque o que Deus te dá é uma nova vida, novinho em folha, 0 quilômetro mesmo, que Ele quer desenvolver pelo Espírito e a palavra dentro de você. Está vendo porque eu disse que aquela reforma é uma aberração? Mas eu vou explicar isso melhor depois. O quinto e último módulo que nós vamos ter chama-se identificação, onde eu vou procurar mostrar como Deus se identifica com você e como você necessariamente tem que se identificar com Deus para viver a nova vida.
A nova vida é a expressão do coração de Deus dentro de você. Só Deus pode desenvolver a sua nova vida. Paulo disse: a vida que agora eu vivo, não vivo por mim, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu tenho agora é dele. Você vive a vida de Deus pela fé, pela palavra e pelo Espírito. E esta vida é amor absoluto. Por que eu pus absoluto? Porque é para todas as situações. É em todos os momentos. Deus está procurando criar em você a vida dele por você, porque ele fez você para ele. Você lembra que eu disse sempre, foi uma das primeiras coisas que, quando eu comecei o módulo 1, Deus me perguntou assim: Bernardo, por que eu fiz o homem? Eu disse: não sei. Não sei porque Deus fez Bernardo, não posso nem imaginar, que eu já dei tanto problema. Então ele disse: olha, de todos os seres que eu tinha feito, não tinha nenhum ser que tinha a minha capacidade dentro dele, que é amor. Eu fiz o homem para eu poder, com a condição de poder receber o meu amor infinito, sem fim. E ao receber o meu amor, que ele pudesse transmitir o meu amor para todos os seres do mundo. Por isso Deus fez você. Para ele poder revelar o seu amor absoluto. Mas será que você entende? Estas figuras que eu tenho mostrado a vocês são apenas figuras para eu mostrar o que vou fazer. Mas cada um deles ilustra um texto bíblico. E vamos ver se agora você pode descobrir. Observe o que Deus faz para nós. Vê se você pode entender qual o versículo bíblico que esta sequência mostra. Ela mostra o amor de Deus por você. Observa. Deu para você ver o que Jesus fez? Será que você viu como ele trocou? O apóstolo Paulo escreveu assim: Deus fez Jesus pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Eu acredito que todos vocês dizem: amém, Jesus morreu por mim e levou o meu pecado. Mas será que você entende outra parte? Que ele pôs toda a justiça dele dentro de você. Bom, eu creio que ninguém aqui pode deixar de assistir nesses dias tudo. Já se inscreveu?
Claro que você não quer o certificado. Pode pôr a luz para nós, por favor. Pode apagar, cancela. Pode desligar tudo. Claro que eu passo isso rápido para vocês. Para eu poder, porque realmente essas figuras têm pouco sequência, porque são uma coisa de cada um. Agora que é claro que o primeiro módulo, começando, onde que nós vamos descobrir como é Deus. Uma pessoa me perguntou por que Deus fez o diabo. Eu disse, ele não fez. Então como é que o diabo chegou a ser? Deus não fez o diabo. Você vai descobrir que Deus fez outra coisa. Quem fez o diabo foi ele mesmo. O que eu quero que você entenda é que, gradativamente, eu quero que você chegue a ver a grandeza de Deus para você. O Evangelho simplificado, módulo 1, começando. Observe como representamos a verdade do Evangelho nesta fita. Ilustramos textos por símbolos, um alto-falante, figuras, uma pessoa, e às vezes cores, para podermos distinguir determinadas partes da ilustração. Parte 1, parte primeira, Deus. Por que iniciamos o ensinamento sobre o Evangelho com Deus? Por causa da eternidade e tempo. Será que você entende o que é eternidade? E o que é o período tempo em que vivemos nós? Observe esta sequência de figuras. Eternidade. Observe este versículo. Apocalipse 10, 5 e 6. Então o anjo jurou por aquele que criou o céu e a terra, que não haveria mais tempo. Em algumas Bíblias evangélicas, por um motivo que eu desconheço, eles mudaram a interpretação de tempo por demora. Na versão nossa do inglês, e versão original, e também nas versões católicas, diz que não haveria mais tempo. Ou seja, este período de tempo em que vivemos vai terminar. Observe tempo em termos de eternidade. Aquela seta indica os séculos e séculos do período chamado tempo
em relação à eternidade. O ciclo todo é eternidade. E você observa que o período templo, que para nós é muito grande, não significa quase nada. E por que eu estou dizendo isso? Porque simplesmente todo o relacionamento, todo o tratamento de Deus com você se relaciona à eternidade, não ao tempo. Os seus momentos de extrema dificuldade, as situações que surgem em sua vida neste período chamado tempo, não significa nada para o Deus da eternidade. E o que Ele deseja, mais do que tudo, é revelar-se dentro do seu coração em termos de o que Ele é, Deus eterno. Então, toda a palavra, toda a ação do Espírito Santo é procurar levar você para viver nos valores eternos. A Bíblia começa com, no princípio, Deus. Gênesis 1:1. Aí ele. Alguém acha estranho? Deus assim? Será que a sua concepção de Deus é correta? Existe corpo espiritual? Observe o que diz Paulo em 1 Coríntios 15, versos 40, 52 e 53. Há corpos celestiais e há corpos terrestres. Transformados seremos todos, pois o corpo, o corruptível, se revestirá do incorruptível. Você se lembra que quando os discípulos, depois da ressurreição de Jesus, se achavam no cenáculo, repentinamente Jesus apareceu no meio. Ele não era um fantasma. Como o meu irmão me contou que, foi Glória que me contou que viu uma tradução de um artigo sobre o Espírito Santo. E ao invés de escrever a tradução Espírito Santo, dizerem que foi uma fantasma santa. Não. O Espírito Santo não é fantasma santa. Jesus Cristo, quando apareceu no meio dos discípulos, eles eram tão estupefatos quanto nós seríamos. E ele disse: filhos, sou eu. Tem algo para comer? Tem peixe e tem fava de mel. Ele comeu. Ele, um espírito em corpo, não restrito pela matéria. Você tem uma surpresa na sua frente. Porque quando tocar a trombeta e Jesus vier a segunda vez, instantaneamente você terá um corpo transformado, glorificado. O segundo versículo da Bíblia diz: e o Espírito de Deus pairava sobre a massa. Gênesis 1:2. Observe. Deus Espírito é pessoa que comunica. Fixe muito bem essa expressão. Pessoa que comunica. Olha ele. Pessoa, coloquei um alto-falante para mostrar a você que a função
do Espírito Santo é comunicar Deus a nós. Passar o coração de Deus para nós. O Espírito Santo, chamado o Espírito da Verdade, comunica a verdadeira essência de Deus. Nós vamos ver como isso se compara com o que Jesus faz. Deus, igual Espírito comunicador, que deseja com toda expressão comunicar Deus para você. Mas será que Deus tem outras características? O que você acha? Eu sei que Jesus disse que Deus é Espírito. João 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é este Deus, Verbo? Ali ele. Deus com a cabeça falante. Isto é a coisa mais fantástica da tua fé, do Evangelho. Porque Deus, teu Deus, não é um objeto mudo. Ele não é como os deuses falsos. Você poderia ir lá para a Ásia, por exemplo, e entrar num luxuoso templo de Buda, com um imenso Buda de ouro, e lá ficar olhando. Mas ele não fala. Mas o seu Deus fala com você. Isso é a maior glória do Evangelho, que Deus comunica o seu coração e fala. Nós vamos ver o que ele fala. Por que se diz Deus Verbo? Deus, cabeça falante. Por que cabeça falante? Porque Jesus é a cabeça da igreja. O Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada se fez. João 1:3. Tudo isso que está ao redor de você, toda essa natureza bonita, é produto da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é palavra criadora. Em Romanos capítulo 4 diz que Abraão creu no Deus que chama à existência o que não existe. Isto é o que a palavra de Deus, Jesus em pessoa, faz no seu coração, se você prestar atenção nele. Ele cria a condição dele em sua vida. Nós vamos elaborar isto melhor depois. Qual é a concepção correta de Deus? Há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. 1 João 5:7. Deus Pai. Agora aparece o triângulo. Eu coloquei a palavra Pai entre parênteses para você entender que Deus Pai só entra em evidência quando Jesus veio para cá como filho. Sei que Ele, Deus, é teu Pai. Mas eu quero que você entenda nesse momento
Deus, Deus Verbo. Agora você vê a cabeça falante em azul, para você poder lembrar que Deus fala com você. E o que Ele fala com você, Ele cria em você. Deus é Espírito. Deus aqui com o alto-falante, que é o Deus que comunica. Observe. E estes três são um. 1 João 5:7. Três pessoas distintas, mas são um Deus. Como você pode entender e conceber três pessoas distintas, mas só um Deus, não três deuses? É monoteísmo, não politeísmo. Só temos um Deus. Mas Ele se, vamos dizer, desdobra, que não gosto do termo, mas Ele se desdobra em três pessoas distintas para o seu bem. Não é somente Ele, o Deus onipotente, mas Ele é o Deus que comunica com você. E Ele é o Deus que fala com você. E todas estas três pessoas operam em total sintonia e harmonia em todo instante. Para ajudar você um pouco, deixa eu dar uma figura do ovo. O ovo é casca, gema e clara. Você pode tirar gema e clara da casca. Você pode separar gema e clara. Mas quando você tem a clara, não é ovo, é clara. Quando você tem gema, é gema, não ovo. Quando você tem casca, é casca, não ovo. É ovo, gema, casca e clara. A mulher entende isso bem cada vez que faz um bolo. Então você lembra que seu Deus é assim. Cada pessoa tem uma função específica para você. Vamos ter uma luz. Atividade 1. Agora deixa eu explicar isso aqui para vocês. Os monitores vão distribuir uma folha para você. Nessa folha tem um monte de perguntas. Você não tem jeito de errar. Então, para que pergunta? A pergunta que está aí chama-se ponto de atenção 1, que não está no sua pasta. Você vai recebê-la à parte. Não vai devolvê-la para mim também, não. Você vai ficar com ela na mão. Você pode conversar com o seu colega para acertar ou não. Ou você pode fazer sozinho, não importa. Ou você não pode fazer nada, não importa. Por que isso então, irmão Bernardo? Eu quero que você comece a pensar o que eu tenho feito. Pode ir distribuindo os pontos. Bernardo, Jesus falando para os discípulos, diz que ele e o Pai eram um. Então, em que sentido que ele falou quando Jesus é uma pessoa e o Pai outra? Muito bem. É uma pergunta muito lógica. Não, fica aí, porque eu estou conversando com você. É necessário entender que
quando Jesus fala dessa forma, ele está falando de união em termos de Deus triuno, Deus Santíssima Trindade, mas com uma distinção de pessoa em termos de função. Eles têm uma função diferente. Um irmão, não sei se ele está aqui, me fez uma pergunta similar a essa que talvez ajude você. Esse irmão que fez a pergunta, felizmente para mim, foi arquiteto. Então eu falei, irmão, você como arquiteto, você idealiza a construção, mas quem é que entra em jogo é o engenheiro. Para ele, no seu trabalho específico, executar o programa ou a construção que você idealizou. Então, é exatamente nessa parte. Jesus é uma pessoa que executa o plano idealizado por Deus triuno. Explicou? Se não, repete a pergunta. Explicou. Explicou. Mas, vamos lá. uma outra pergunta. Um outro. Tá bom, vai. Certo. Eu aprendi, depois que eu comecei a aprender com Deus, eu vi que muita coisa que eu aprendi no começo estava muito errado. Não tem dúvida, todos nós. Mas eu aprendi no início uma doutrina muito forte, difícil da gente combater, que há pouco tempo, há 3 dias atrás, a minha tia repetiu exatamente a mesma, e ela nunca frequentou aquele lugar. Ela disse que Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito. Baseado no que a Bíblia diz, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens visto, quem me vê a mim vê o Pai. E também disse, o Espírito Santo que está convosco e estará em vós. Sim. E quem estava com eles ali era Jesus, com os discípulos. Então parece que Jesus é o Deus Pai, Filho e Espírito, como sendo Jesus o próprio Deus triuno. Mas a gente vê Jesus dizendo que ele ia rogar ao Pai para que mandasse outro Consolador. E dessa forma a gente vê claramente que cada um é um. Mas como pode ser Deus um só, se há o Pai, o Filho e o Espírito? Como é que o ovo pode ser gema, clara e casca? Então eu concluo que o Filho é o Filho de Deus, Sim. o Espírito é o Espírito de Deus, Sim. e o Pai é Deus. Sim. E que só é Deus quando é o Pai, o Filho e o Espírito. Tá certo assim? Só é Deus quando é... Só é Deus completo. Sim, entendo. A Trindade Santíssima. A Trindade Santa. Quando nós referimos a Trindade, nós estamos claro, como você acabou de dizer, por isso que eu faço o triângulo, que tem as 3 pessoas em uma só. Provavelmente no segundo bloco isso se esclarece um pouco melhor. Mas não tem dúvida alguma que são 3 pessoas distintas em termos de função e características de trabalho. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Segunda pessoa? Parabéns, vocês são entendidos mesmo. Tá bom? Ninguém tem mais pergunta? Vamos no segundo bloco, então. Pode apagar a luz, por favor. Por que dizemos que são 3 pessoas em um só Deus? Deus é triuno. 3-1. A Santíssima Trindade. Observe esta sequência. Deus,
onipotente, onisciente, onipotente, tem todo o poder sobre tudo. Onisciente, tem todo o entendimento de tudo. Onipresente, é todo presente em tudo. Agora, só uma observação. Deus é em tudo. Deus não é tudo. Existe uma doutrina e uma igreja que diz que Deus é animal, Deus é natureza, Deus é tudo. Ou seja, que Deus é a criação dele. Não. A criação de Deus, conforme o apóstolo Paulo, é para mostrar Deus a nós. Mas a criação, o que Deus criou, não é Deus, é produto da palavra de Deus. Eu mostrei você o triângulo com as setazinhas funcionando. Não existe e nem existirá nenhum momento sequer quando uma das pessoas da Santíssima Trindade deixe de funcionar independente dos outros. Ele tem uma função específica, mas sempre tudo que ele faz é em total sintonia e harmonia com as outras duas pessoas. Isso é claro. Jesus nunca tomou nenhuma iniciativa excluindo os demais. O Espírito Santo nunca toma nenhuma iniciativa excluindo Jesus ou o Pai. Eles têm funções muito específicas, mas sempre atuando em total sintonia e harmonia. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:13, observa. Deus, onipotente. Quer ver de novo? O que acontece? Que Deus deseja, na próxima etapa, não decide agora, eu vou mostrar como é que Deus quer encher tudo em você. Como Pedro falou, Paulo falou em Efésios 1, este Deus enche todas as coisas. Ele se expande ad infinitum, e quero te dizer que não só no período do tempo. Deus será sempre, por toda a eternidade, se revelando mais e mais a você, e você nunca vai descobrir a totalidade dele. Deus Verbo, a palavra criadora em pessoa, que era Jesus. Ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Salmo 33, 9. Eu pus em parênteses a palavra funcionar. Deus criou do átomo até as galáxias infinitamente grandes no universo, por sua palavra. Ele falou e cada coisa veio a existir. Mas ele ordenou e continue ordenando o funcionamento perfeito deles todos. Desde o bicho menor do ecossistema, continue funcionando para todo o ecossistema.
Do mesmo modo, o sistema solar dentro da nossa galáxia da Via Láctea continua funcionando em perfeito controle pela palavra de Deus. A razão por que eu estou falando isso com você é que você precisa se conscientizar de que quando Deus fala a sua palavra para você, Ele não está apenas exercitando a sua imaginação. Ele não está apenas interessando você em algo. Por sua palavra, Deus cria a condição dele em sua vida. E por sua palavra, Ele faz com que você funcione em termos de Deus. Ali, a palavra sempre, continuamente, palavra falada para criar Deus em você. Agora vamos ver Deus Espírito. Que nós dissemos que Deus Espírito é a pessoa que comunica o quê? A verdade, a essência de Deus para você. Observe isso aqui. Viu o coraçãozinho? Coração de Deus. É operação do Espírito Santo passar, comunicar o coração de Deus para você. Para que você seja filho legítimo do Pai. Tal pai, tal filho. E na medida que você dê tempo ao Espírito Santo, quantas pessoas aqui já ouviram eu falar, o tempo mais produtivo da sua vida é o seu tempo sozinho com Deus. Por quê? Porque Deus formou você para Ele. E Ele quer revelar para o mundo o que Ele pode ser em você. Mas Ele faz isso através da palavra e do Espírito. Parte 2. Lúcifer. Satanás. O diabo. Não são 3 pessoas não, viu? Graças a Deus só tem um. Lúcifer, o nome Lúcifer é antes da queda dele. Satanás é o nome depois da queda dele. O diabo é a função dele. A palavra diabo ou diabolos significa aquilo que penetra, entra no meio, como bloca, para separar. Essa é a função dele. Mas, observa como é que ele era. Satanás é chamado diabo, aquele que penetra. Eu quero as luzes, por favor, porque nós vamos olhar a Bíblia. Ezequiel capítulo 28. Antes que eu mostre o próximo. Temos uma descrição desse Lúcifer. Olhe na sua Bíblia. Está aqui na tela, mas tem resumido na tela, por isso que eu vou ler da Bíblia. Obrigado, meu irmão. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel é profeta depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Capítulo 28, temos uma descrição fantástica do ser que Deus criou como Lúcifer. Deus não criou o diabo.
Deus criou Lúcifer. Achou Ezequiel 28, o fim do versículo 12. Fim do versículo 12. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparadas. Tu eras querubim da guarda, ungido por Deus, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Eu vou parar ali. Pode apagar a luz, por favor. Quero lhe mostrar como ele era. Claro que eu não tenho uma maneira clara para isto, mas pelo menos você vai ver um pouco. Sinete para perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Eras querubim da guarda. Foi assim que Deus criou este anjo, querubim exaltado, que controlava toda a adoração a Deus. Tinha uma posição exaltada no monte de Deus. E Deus deu a ele toda sabedoria e formosura, fora do comum. Porém, conforme Isaías 14, verso 12, diz que em algum momento ele disse, por pouco serei igual a Deus. Será que é correto dizer que a sabedoria nos garante integridade? Não procure sabedoria no sentido de achar que isso é perfeição e que isso é sua garantia. A garantia da vida em Deus chama-se fé. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Lancei-te por terra. Aquele mesmo capítulo, Ezequiel 28, 17. Dá ele. Ele virou Satanás para nunca mais voltar para o céu. Eu sei que ele apareceu de vez em quando junto aos outros perante Deus, mas nunca mais ele recuperou aquele estado em que ele foi criado. Por quê? Eu te expliquei ontem que ele foi uma criatura feita na eternidade e ele só tinha uma decisão na vida, decisão eterna. Ele decidiu a rebelar-se contra Deus, caiu.
Mas, vamos ver isso. Atividade 2. Luz, por favor. Vou distribuir uma outra folha para vocês antes que eu passe para a terceira parte. Essa folha agora é muito difícil para você. Porque é só sobre Satanás. Há um versículo. Eu quero que você leia esse versículo para você mesmo. E depois responde o que está embaixo. Se você tiver cuidado, é fácil. Mas se você, assim, olhar de vez em quando, direto, se complica. Então, olha lá. Ponto de atenção. A razão disso aqui é porque eu quero levar você a uma condição de você examinar com muito cuidado o que se diz a Bíblia. Não ler as coisas por alto. Ler as coisas com atenção. Então você tem esse longo versículo, está escrito aí, e tem 2 perguntas embaixo, que você vai responder, sim ou não. Bernardo, se Satanás era um querubim, e a palavra de Deus diz que Deus não comunga com o pecado, então vem dizer que Satanás não morava no céu, ele morava na terra? Satanás nunca morava no céu, era Lúcifer no céu. Sim. Ele só se tornou Satanás quando foi lançado fora do céu. Tá, mas ele no céu como Lúcifer, como que ele podia ter a iniquidade no céu? Como ele podia o quê? Ele como Lúcifer, tá? Como que ele poderia levar a iniquidade no céu? Porque se a palavra de Deus diz que Deus não comunga com pecado, iniquidade é pecado. Deus não comunga com o pecado. Sim. Deus não cria o pecado em si. Deus deu a todos os seres o livre arbítrio de relacionamento sim com Deus ou não com Deus. No momento que ele decidiu, por pouco, serei igual a Deus, Deus o cancelou, lançou fora do céu. Mas lembre-se que, inclusive, como nós vamos ver no próximo trecho, todos os seres criados por Deus foram criados com livre arbítrio, direito de decisão. Deus não comanda ninguém. Todo mundo é totalmente livre para a sua posição e tem responsabilidade por o que fez. No momento que, lá no céu, por causa da sabedoria dele, por causa da formosura dele, por causa de tudo que Deus tinha depositado nele, ele pensou, poxa gente, mas eu estou quase igual a ele. Essa foi rebeldia. Porque toda a criação é submisso a Deus, mas não controlado por ele. Então foi a iniquidade que Deus diz aqui em Ezequiel, que estava no teu coração. E como ele disse em Isaías 14:12, ele disse, por pouco serei igual a Deus. Sim, mas veja bem, eu não entendi direito. Porque se a palavra de Deus diz que rebeldia é pecado. Sim. Certo? Sim. Rebeldia é pecado. E pecado não entra no céu. Então o Lúcifer vivia no céu, não. Sim, pecado não entra no céu. No céu. O que estava em todos os seres é o direito de rebelar ou não, aceitar Deus ou não, submeter-se a Deus ou não, obedecer ou não, o mesmo que todos nós temos. Todo ser, inclusive anjos, tem esse até hoje. É o direito de decidir. Deus nunca tirou isso do homem nenhum. De ser nenhum. Todo ser
é responsável pelo que ele fez e faz. Satanás queria ser igual a Deus. Eu sei que também ele comandou um grande grupo de anjos no mesmo sentido. Mas cada um é responsável por que ele faz. Esse reino que fala em Ezequiel, aonde seria então esse reino? Seria o Éden da terra? Claro. Monte de Deus. Então é correto dizer que Lúcifer, ele ficava entre o céu e a terra? Não. Ele tinha todo o conhecimento sobre tudo o que Deus tinha criado, inclusive planeta Terra, ele conhecia. Por isso que quando ele foi lançado para a Terra, ele veio para o Jardim do Éden para atrapalhar com Adão. Mas a questão não olha a parte pecado. Porque pecado, nós temos entendimento de que pecado é mentir, pecado é adulterar, pecado... Não, pecado é rejeitar o que Deus fez. Incredulidade, rejeição, determinação, livre-arbítrio, decisão contra Deus. Isso é pecado. Essas outras coisas, por exemplo, adultério, mentira, roubo, essas coisas todas são resultados do coração rebelde. É livre-arbítrio que controla tudo isso. Sempre pense nisso em termos do seu direito de fazer exatamente como quer. E você recebe as consequências como ele recebeu. Bom? Amém. Irmão Bernardo, a pergunta diz o seguinte: é correto dizer que, em razão de Lúcifer ter sido criado como querubim, ele jamais será destruído? A palavra de Deus, a maior glória dela é que a palavra dele não volta atrás e ele é uma coisa só. Tanto era, é e será. Lúcifer foi criado no eterno. Sim. No período do eterno. Como ele foi criado nesse eterno, como Deus poderia descriar alguma coisa eterna? A palavra de Deus também diz o seguinte, que ele criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Justo. E tem mais. Se ele foi criado no eterno, como ele seria destruído? Para a pergunta poder ser não aqui a resposta, ser não a resposta. E este querubim caído, né, que foi criado no eterno, não vai morar depois que Jesus o vencer no Armagedon, depois que ele passar do lago do enxofre, ele não vai estar lá no inferno onde ele foi criado para ele e os seus anjos? Continuando a pergunta, ele não, em Apocalipse 20:10, nós temos também dizendo que ele vai morar lá, né? Você está com a palavra aí para a gente ler o 20:10? A senhora vai ler para a gente o 20:10 que diz em Apocalipse. Leia lá. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Justo. Isso é Eternamente. Eternamente. Para todo o sempre. Então a pergunta, não contradizendo o mestre, mas perguntando, seria assim. Mestre não tem aqui, mas tudo bem, vai. Vamos ver. Observa a dificuldade ali em termos de destruição. A palavra-chave ali é ser destruído. Deus criou Lúcifer como os anjos, como ele criou a nós, para ele. Para comunhão com ele. Imediatamente que Lúcifer rebelou-se contra Deus e foi lançado fora, ele foi eternamente excluído, destruído em termos de comunhão com Deus. Sim. O lago de fogo, criado para Satanás e seus anjos, é uma condição eterna, sim. Quando se fala em destruição para nós, é destruição em termos de tempo. Quer dizer, uma coisa que vai e acaba.
Mas destruição ali significa totalmente afastamento eterno. Cortou a comunhão com Deus. Não tem mais comunhão com Deus. Mas a pessoa dele continuar existindo. Lógico, isso não tem dúvida. Eternamente. Então, sobre esse aspecto, eu acho que eu poderia responder sim. Bom, pode responder como queira por mim. Eu quero o consentimento do meu. Você não entendeu o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo. O que eu estou dizendo em termos de destruição, disse que Jesus veio para destruir aquele que tinha o poder da morte. Ou seja, destruir tudo que ele podia fazer contra você. Amém. Mas ele como pessoa, vamos dizer, como criação, ele perdurar como todos os anjos caídos eternamente no lago de fogo, que foi criado para eles, para separá-los eternamente de nós, graças a Deus. Amém. Tem mais pergunta, irmão? Sim, fala, filha. Pode falar, filha. Eu só queria completar, então, se eu conseguir entender. Nós sabemos que Lúcifer, enquanto Jesus não tinha morrido e ressuscitado e vencido a morte, Lúcifer tinha direito de ir a Deus e nos peneirar, não é isso? Depois disso... Só um instante, eu não estou... Repete de novo, por favor, vê se eu me... Enquanto Jesus ainda estava aqui, né? Ou não, ainda ele viria, sim, né? sim, O Messias sim. viria. Lúcifer tinha ainda todo o poder sobre o ser humano, não é isso? Sobre o homem. Não, Lúcifer não tinha mais jeito. Satanás, né? Satanás, desculpa. Tá bom, tá. Satanás. Então ele poderia nos peneirar, não foi isso que Jesus falou para Pedro? Sim, Pedro, falou. Não, ele quer Satanás quer nos peneirar. Depois disso que Jesus morreu e venceu a morte, venceu esse poder, não é? Então o diabo já não tem mais poder sobre nós. Não, eu só queria completar isso, que eu agora consegui entender. Ele vai viver eternamente atormentado, mas sem nenhum poder sobre nós. Graças a Deus, sem nenhum poder. Acabou, graças a Deus. Amém. Aí sim. Bernardo, permite mais uma pergunta? É lógico pensar que, como querubim da guarda ungido, Lúcifer conhecia todo o procedimento do céu. Então ele sabia de todas as coisas do céu, até porque ele era a quarta figura em hierarquia lá. Bem, eu acho que ele não conhecia todas as coisas do céu. Deus guardou alguma coisa na manga. Porque... que bom, Deus sabia. Exatamente a pergunta. Nossa, você põe ele vestido no verbo, tá bom. Quando Jesus desceu à terra, que Deus se fez carne, ele veio, nasceu aqui, e a gente viu o Satanás tentando destruir o tempo inteiro. Quando Jesus é crucificado, há uma espécie de festa no inferno, porque ele achou que na Trindade Universal não seria mais Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Haveria apenas Deus e o Espírito Santo. E no maior milagre que eu acredito do tempo do universo, de todos os tempos, o Espírito Santo busca Jesus e ele volta ressurreto para Deus. Sim. E isto foi uma surpresa ao demônio. Não. No universo inteiro, no tempo inteiro, nunca houve um renascimento do pecado novamente para a vida em Deus. O único foi Jesus que abriu o caminho para nós, até por não ter pecado aqui. Então a pergunta é essa: o diabo não sabia disso. Porque se ele soubesse disso, acho que ele não teria matado Jesus na cruz. Né? Você acha que ele não teria, mas verifica. Quando Lúcifer rebelou contra nós, contra Deus, a corrupção que operou nele foi tão grande que no céu, como Lúcifer, ele tinha todo conhecimento, sim. Imediatamente depois que ele rebelou, ele entrou em trevas, que ele continua em trevas. Em termos dos planos de Deus, Satanás não sabe o futuro. Ele sabe, pessoas dizem assim, mas que vai ser assim, ele sabe me avisar do futuro. Não. O que Satanás sabe é que seu procedimento em Deus vai levar você para certas consequências que perturbam ele. Então ele batalha contra aquilo, mas não é por conhecimento. Ele é corrupto de tal forma, e em tal forma em trevas, que
Tem muita coisa que agora ele não sabe nada. Ele não tem onipotência, nem onisciência, Não nem tem. onipresença. Não tem mesmo, não tem. Tá bem. Tá bom, obrigado. Sim, irmã, pode ir, filha. Foi difícil, quase que eu não vinha. Não, pode não, isso é ajustável. Não, eu digo, eu vim aqui. Sim. Provérbios 1 diz que o princípio do saber é o temor, né, Do Senhor. do Senhor. E só agradecendo para o senhor falar um pouco sobre essa diferença, que a condição de saber que o temor do Senhor é que é a verdadeiro saber. Uhum. Verifica, pode ficar, filho. Verifica que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Enquanto Lúcifer manteve o temor do Senhor, ele tinha sabedoria. Imediatamente que ele disse, ele perdeu a sabedoria toda. Ele não tem sabedoria mais nenhuma. Nenhuma, ele só é ignorantíssimo. Tá bom? Obrigado. Mais alguém tem pergunta? Pode ir, filho, por favor. Irmão, o senhor disse que Satanás, Lúcifer, tomou uma decisão na eternidade. Por isso, ele não tem mais condições do perdão de Deus. E Adão tomou uma decisão no tempo. Por isso, Deus montou um plano em Jesus para que o homem fosse restaurado. Eu gostaria de entender essa eternidade e o tempo, porque Lúcifer não pode ser restaurado nunca mais, e o homem também errou, se rebelou contra Deus, e ele está tendo a oportunidade em Jesus de voltar para a comunhão com Deus. Eu gostaria de entender um pouco mais isso. Bom, vamos ver se... Pode ficar, filho. Todos os seres que foram criados antes do tempo, inclusive anjos, e Lúcifer era querubim, eles tomaram uma decisão eterna, como eu vou mostrar daqui um instante. Em termos de Adão, que o senhor está dizendo, o homem, nós fomos criados no período do tempo. Tá certo? Você entende o período do tempo? Quando Deus criou o Sol, a Lua, e Deus iniciou o período do tempo na Terra. Deus fez todo o planeta Terra para o homem que ele formou. Nós fomos formados, criados no período do tempo. Os animais também foram criados neste período do tempo. Os animais não são eternos, eles não têm espírito, mas eles podem decidir o que eles querem dentro daqueles momentos deles, em termos da vida. A diferença para nós é que Deus deu ao homem criado em tempo uma condição de tomar decisões nesta vida de tempo que vão durar para toda a eternidade. Melhor do que os anjos, por exemplo, que só tiveram uma oportunidade. Mas toda vez ao longo da nossa vida, o Espírito Santo e a Palavra de Deus está procurando nos levar, a incentivar a tomar decisões em Deus que vão perdurar para toda a eternidade. Por isso que eu falei aqui ontem, nem todos vão ser iguais no céu. Mas isto, numa outra explicação, nós vamos ter isso melhor. Então, o nosso tempo é o período que nós estamos aqui na Terra. Justo. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso período do tempo. Lúcifer tinha a eternidade, por isso ele não conseguiu... Ele não tinha mais tempo, ele tinha eternidade. Isto, justamente. Obrigada. Perfeito, filha. Tem mais pergunta? Então, vamos mais para um pedaço dessa coisa e terminar. Luz, por favor. Oh, falta de luz, por favor.
Parte 3, os anjos. Será que os anjos têm algum valor prático para nós? Recentemente eu fiquei bastante comovido, constrangido até, quando eu vi 3 conceituados pastores em Belo Horizonte, de denominações de destaque, conversando a respeito de anjos na televisão. E um dos mais entendidos, um homem de certa idade, falou que, devido ao fato que hoje nós temos o Espírito Santo, não precisamos de anjos. Ele disse que anjos são a concepção do Antigo Testamento, mas foram totalmente substituídos pelo Espírito Santo durante o período do Novo Testamento. O que vocês acham disso? Certo ou errado? Por que é errado? Eu vou lhe explicar. Aliás, eu queria telefonar para esse moço e perguntar quem foi que tirou Pedro da cadeia. Será que foi o Espírito Santo ou um anjo? E Pedro estava cheio do Espírito Santo. Mas é engraçado, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, ele estava no cárcere. E Deus precisava enviar um anjo para abrir o portão. Então, o Espírito Santo não dispensa a operação prática de anjos, que são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Observa a frase que hão de herdar a salvação. Quem é que vai herdar a salvação? As pessoas nas igrejas só? Os anjos são enviados para ministrar a todos os homens. E observa que são anjos, plural. Não existe, lamento de dizer, se você tinha um especial, que não existe anjo da guarda. Você não tem um anjo especialmente destacado para cuidar especificamente de você. O que você tem são miríades de anjos que cuidam de você. E você, eu não vou levar agora por causa de luz, mas você lembra de uma ocasião do profeta Elias, quando os sírios mandaram um exército para prender o profeta, e quando o jovem levantou de manhã, ele disse: "Ai, meu Senhor, estamos perdidos." Deus disse: "Abre os olhos dele, Deus." Quando ele abriu os olhos, ele viu não só anjos, mas carros e cavalos de fogo ao redor de um homem só. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Sim, os anjos têm um valor muito prático em sua vida, só que você não percebe. Eu gostaria de aprender com os anjos, eu vou lhe explicar por quê. Porque o anjo, ele não aparece. E o anjo não aceita agradecimento. Quando o anjo foi mandado para Pedro, Pedro não sabia que era um anjo. Até que ele chegou lá fora e queria agradecê-lo e o anjo não estava mais. Minha experiência de anjos é que eles não aguardam o nosso agradecimento. Muitas das vezes
Nós não percebemos eles, mas às vezes sim. Quando o anjo aparece, ele não aparece com aquelas asas batendo, não. Que ia assustar você. Imagina, se você tem medo de um pássaro desse tamanho, se chegar um anjo batendo asas, você ia ficar morto. Ele aparece em forma de pessoa. Não faz você ficar com temor nenhum. Podemos afirmar que todos os anjos permaneceram no estado em que foram criados? Não? Ok. Os anjos que não guardaram o seu estado original, Deus tem guardado sob trevas. Judas, versículo 6. Observe, irmãos, que os anjos são enviados para nós. Mas quando Satanás rebelou, um grande número de anjos rebelaram junto com ele. Tomaram uma decisão de acompanhar a sua rebeldia e são guardados sob cadeias de trevas até agora e para todo sempre. Nunca vão ser libertos daquilo. Podemos ter a luz, por favor. Eu agradeço a atenção. À noite hoje eu vou ensinar sobre relacionamentos.